Olá, meus irmãos, meus amigos, que bom estarmos juntos para mais uma vez compartilhar a palavra de Deus. Antes, eu peço com todo carinho, vocês inscrevam-se no meu canal aí, né? Dá uma joinha aí, tá bom? Para que vocês possam me ajudar a partilhar a palavra de Deus, pregar o Evangelho a toda criatura. Muito bem, nós já estudamos aqui. Primeiro estudo, nós falamos que a Bíblia, ela é verdadeiramente a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, né? Segundo estudo, nós falamos da entrada do pecado. Aonde começou o pecado? Quem primeiro pecou? Hoje nós vamos para o terceiro estudo. O plano da salvação. Quando Adão e Eva pecou, está registrado lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 1 a 8, Deus criou Adão e Eva lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E tem a ele domínio sobre todos os seres criados. A Bíblia diz que Deus ali plantou um jardim, colocou Adão e Eva. O primeiro lá dos nossos primeiros pais foi o jardim plantado por Deus. Que belo. Eu desejaria estar lá. E você? Você também deseja estar lá? Meus irmãos, ali no capítulo 3 de Gênesis, ali quando Deus colocou Adão e Eva para cultivar, para guardar, está em Gênesis 2, verso 15, Deus deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas do fruto que está, da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás, porque se vocês comerem, vocês morrerão. Ali aparece a serpente, né? Diz que o animal mais sagaz criado por Deus. Ali estava Satanás, o inimigo, incorporado em uma serpente. Fez com que a serpente falasse e disse para Eva: é assim que Deus disse que vocês não podem comer de nenhum fruto das árvores do jardim? No verso 2 de Gênesis 3, Eva respondeu: não, Deus disse que nós podemos comer de todas, menos da árvore que está no meio do jardim. Porque disse Deus, se vocês comer, vocês morrem. Então, no verso 4 de Gênesis 3, a resposta de Satanás foi: não, certamente não morrereis. É porque Deus sabe, se vocês comerem desse fruto, vocês se abrirão os olhos e sereis conhecedores do bem e do mal. Vocês serão igual a Deus. Despertou em Eva ali o desejo de ser igual a Deus. A Bíblia diz que ela pegou e comeu. Levou para Adão e ele comeu. Olharam um para o outro, estava nus. Naquele momento, irmão, eles perderam as vestes de glória. E ali eles fizeram agora cintas para se cozer, costuraram folha de figueira e fizeram cintas para si. Quando Deus se apresenta ali na viração do dia, que todos os dias Deus vinha ao encontro de Adão e Eva no jardim, conversava com eles face a face. Deus chegou ali: Adão, Adão, onde estás? Eles estavam escondidos. Eles haviam se escondido com medo de Deus. Deus disse, e ele respondeu para Deus: nós estamos aqui escondidos, estamos com medo. Deus respondeu para eles: vocês comeram da árvore que eu falei que vocês não comessem? Adão respondeu para Deus: a mulher que tu me deu e eu comi. E Deus procura para a mulher: e aí, Eva? Não, foi a serpente que me enganou. Irmãos, que sentimento que Deus sentiu no seu coração aquele momento, ver que o homem agora havia desobedecido. Ele agora tinha que morrer eternamente. Ali, irmão, Deus elaborou o plano da salvação. Como salvar o homem? Que aquele plano já estava elaborado desde a fundação do mundo. Deus já tinha planejado. Ia criar o homem, e se o homem pecasse, Jesus, o Filho de Deus, viria a esse mundo para salvar esse homem que tinha se tornado pecador.
A pergunta: quantos homens e mulheres desse mundo pecaram? Quantos pecaram? No livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 12, lá diz: pelo só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Eis que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. No capítulo 3 de Romanos, no verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque quando eles pecaram, irmão, eles perderam as vestes de glória, estavam nus. Hein? Mas no capítulo 6 de Romanos, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus ali resolveu, irmão, salvar o homem que se tornara pecador. Todos nós, irmãos, somos pecadores. Todos nós estamos sujeitos à morte eterna. Estávamos sujeitos à morte eterna. No Salmo 51, versículo 5, olha o que nos diz o salmista: porque eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Meus queridos, nós somos pecadores, mesmo no momento que nós somos gerados no ventre de nossa mãe, nós já nascemos na iniquidade e todos nós somos pecadores. Em João 3, verso 16, irmão, olha o plano que Deus elaborou, que Deus criou para nos salvar, a todos nós. Que plano maravilhoso. João 3, no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos irmãos, Deus deu seu Filho único para nos salvar. Agora, irmão, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que glória, né? Que maravilha, irmão. Jesus se prontificou a vir esse mundo para me salvar, para te salvar. Que plano maravilhoso. O que nós temos que fazer? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora nós temos chance de vida eterna. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, Paulo descreveu lá, João Paulo escreveu, esta palavra, ela é fiel, ela é digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, irmão, do qual eu sou o principal. Jesus, irmão, foi enviado por Deus a este mundo para salvar os pecadores, irmão. Todos nós somos pecadores. E Paulo ainda disse, do qual eu sou o principal, meus queridos. No livro de Lucas, no capítulo 19 de Lucas, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, Jesus veio buscar e salvar nós que estávamos perdidos, irmão. Que amor, irmão. Esse amor revelado a nós na palavra de Deus, pelo plano da salvação. Deus nos amou. O que Deus teve que fazer para nos salvar? No livro de Filipenses, irmão. Filipenses no capítulo 2, a carta de Filipenses, no capítulo 2 de Filipenses, no versículo 5 ao versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8. Olha o que Deus teve que fazer. No verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Veja só, irmão, Jesus, irmão, o Messias prometido, diz que ele, sendo Deus, irmão, sendo o Criador do homem, ele não se julgou, irmão, ser igual a Deus. Mas no verso 7 aqui, disse, irmão,
Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, irmão. Veja, meus queridos, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em forma humana. Verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Que amor é esse, meu irmão? Deus teve que descer do seu trono de glória, deixar a sua glória, a sua majestade como Deus Criador, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, de todo o universo. Ele se desfez, irmão, ele se dispôs, ele se esvaziou, tomou a forma humana, ele nasceu de Maria, ele entrou no ventre de Maria, lá em Mateus, no capítulo 1, verso 22 e 23, porque ali se cumpriu, irmão, tudo o que foi escrito pelos profetas, que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará o seu nome de Emanuel, quer dizer Deus conosco, irmão. Jesus, irmão, desceu, se tornou filho do homem. Ele se tornou homem, se tornou um ser humano, se esvaziou, se humilhou. Diz aqui no verso 8 do capítulo 2 de Filipenses, ele foi obediente até morte de cruz. Meus queridos, olha o que Deus teve que fazer para me salvar, para te salvar. E agora, irmão, o que nós temos que fazer para ser salvo? Né? Lá em João 3, verso 16, a todo aquele que nele crê, irmão, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê que Jesus deixou de ser Deus, veio esse mundo, se fez em forma humana, se fez homem, se humilhou, se esvaziou, irmão, para obedecer, irmão, né? Ele obedeceu a tal ponto que se entregou na cruz do Calvário, morreu em meu lugar, em teu lugar, para me salvar, para nos salvar. No capítulo 53 de Isaías, no lugar de quem Cristo sofreu tão cruelmente, capítulo 53, verso 4 ao versículo 6, né? Diz que ali, irmão, Isaías 53, no capítulo 53, no verso 4 ao versículo 6. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Mas se ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Que maravilha, irmão. Jesus sofreu no meu lugar e no teu lugar. Aqui diz, irmão, que ele se esvaziou. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, né? O versículo 5 aqui de Isaías diz, no versículo 5, mas se ele foi ferido de Deus, foi oprimido, né, pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras, irmão, nós fomos sarados. Ali ele foi moído, ele foi esmagado, ele sofreu tudo isso, irmão. O que eu devia sofrer, que você devia sofrer, ele sofreu para me salvar. E agora, o que nós temos que fazer para ser salvo? Né? O que nós temos que fazer? Quem pode nos libertar, irmão? Vamos ver mais uma passagem importante aqui da Bíblia. Vamos ver que João, no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 32. Capítulo 8, 32.
conhecereis a verdade vos libertará. Ó, meus irmãos, nós agora conhecemos toda a verdade a respeito do plano da salvação. O que Deus fez, irmão? O que Ele teve que fazer para me salvar? Ele deixou de ser Deus, se humilhou, irmão. Se tornou homem, se tornou um servo, em figura humana. E ali, irmão, ele foi obediente, obediente até a morte de cruz para me salvar. E disse João aqui, irmão, conhecereis a verdade, irmão, é esse evangelho eterno. Um Deus que deixou de ser Deus, deixou sua glória, se fez homem, se humilhou a ponto de vir salvar a mim e a você. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, a minha vida eterna, a tua vida eterna, Jesus já pagou na cruz do Calvário. Ele deu sua vida, irmão. Ele foi crucificado, ele foi esmagado, ele foi moído para pagar o nosso pecado. O que você tem, o que eu tenho que fazer? É crer no Senhor Jesus, entregar a tua vida nas mãos de Jesus e a nossa salvação está garantida. Meu irmão, isso é o amor de Deus. No próximo estudo nós vamos falar da volta de Jesus. Nós vamos estudar juntos sobre a volta de Jesus. Você crê que esse Jesus que foi para a cruz do Calvário, deu sua vida. Ele foi, a Bíblia diz que ele foi sepultado. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele subiu, ele está ao céu à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Ai de nós, irmão, se Jesus não estivesse no céu intercedendo por nós. E vindo a plenitude do tempo, Jesus vai voltar. Ele vem buscar o seu povo. Esse povo que creu no seu sacrifício, creu no Filho de Deus, irmão, que deu a vida por nós. Aquele que crê em Jesus, que deu sua vida por nós, aquele que entregar agora a sua vida nas mãos de Jesus, será salvo. Jesus está voltando para nos buscar. Você acredita no que Jesus vem nos buscar? Dentro de muito em breve, ele vem nos buscar. No próximo estudo, irmão, nós vamos falar da volta de Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele.